Fala galera, tudo bom? Estamos aí de volta, nossa segunda aula, né? Segunda aula de Química, do projeto do Plus. E vamos dar sequência ao nosso trabalhinho. Na primeira aula, galera, a gente optou por pegar questões que caíram no vestibular referente ao ciclo 1. E dessa vez não vai ser diferente. Eu vou pegar questões que caíram no vestibular ou que estão nos simulados da plataforma SAS, abordando o conteúdo do ciclo 2. Lembrando que no ciclo 2 a gente está trabalhando ali questão de funções orgânicas, isomeria, cinética, termoquímica, que são assuntos que têm uma importância bem relevante no vestibular. É muito comum. É quase que uma certeza que esses conteúdos serão abordados na tua prova. Além, é claro, né, do conteúdo de ligações químicas, forças intermoleculares, uma ou outra nomenclatura de alguma substância que o conhecimento ali da regra de nomenclatura ele venha a te ajudar na elaboração de uma prova. De acordo com meus cálculos, essa aulinha vai ficar disponível para vocês logo depois do primeiro TQ da UERJ. Então o TQ da UERJ está aí programado para o dia 4, se não me engano, 4 de junho, e vocês vão estar recebendo essa aulinha naquele momento ali pós-prova. Então, meu amigo, se você foi bem na prova, mantenha o foco, mantenha a pegada. E se porventura o primeiro TQ não foi do jeito que você queria, não desanime, você sabe que tem um segundo TQ lá no final do ano, ainda vai ter a prova do Enem e dá tempo ainda de virar esse jogo. Ok, galera? Então, vamos começar, né? A nossa primeira questão. Nossa primeira questão, ela vai pegar como base um texto e no simulado, esse simulado inclusive, galera, tá na plataforma, tá? Vocês têm acesso a essas provas e seria muito bom que vocês explorassem esse material. Então aqui ele trouxe um texto falando sobre a estévia. A estévia é uma planta, estévia rebaldiana, nativa do Brasil e Paraguai, cujas folhas têm um princípio adoçante natural muito potente, o esteviosídeo. Existem uma série de produtos que contêm estévia em extrato, sendo esse um pó branco que adoça de 70 a 400 vezes mais do que o açúcar da cana-de-açúcar. E aí, galera, ele coloca a estrutura do estévia, né? Ele coloca essa estrutura. No simulado, ele colocou 2 perguntas, no entanto, eu só vou trabalhar com uma delas. Por quê, Gustavo? Porque a outra pergunta, ela não faz parte do conteúdo do ciclo 2, mas vocês podem lá abrir esse simulado na plataforma e dar uma olhada na íntegra. Então aqui, galera, ele colocou a estrutura e vamos ver qual é a pergunta. Então vamos lá, funções orgânicas, galera. As funções orgânicas oxigenadas presentes na estrutura do esteviol, principal componente do adoçante de mesa estévia, são... Vamos voltar para a estrutura, porque agora a gente sabe o que ele quer de fato, né? Então, galera, eu quero chamar a atenção para esse grupamento aqui, ó, galera. Esse grupamento, ele apresenta aqui um carbono ligado no oxigênio, através de uma ligação dupla, é a carbonila. No mesmo carbono eu tenho a hidroxila. E isto aqui, galera, ele define pra gente um ácido. Tudo bem? Então, primeira função que está presente aqui no esteviol é o ácido. Aqui a gente tem uma sequência, né, na fórmula bastão, carbono e hidrogênio o tempo inteiro. E aqui, galera, ele traz uma hidroxila que está ligada a um carbono e este carbono é um carbono saturado. Ou seja, aqui a gente tem a função álcool, tudo bem? Lembrando que quando você vai falar em grupamento funcional,
São cerca de 12 grupamentos funcionais e tem os mais prováveis de cair, né? Inclusive porque a gente vai falar em isomeria, e quando a gente trabalha isomeria na química orgânica, existe a tal da isomeria de função. E os pares, aqui eu tô dando uma dica, galera, os pares mais importantes, não estou dizendo que são os únicos, mas os pares mais importantes: álcool, que pode ter um isômero de função no éter, cetona, que pode ter um isômero de função no aldeído, e o ácido, que pode ter um isômero de função em um éster. Então, esses 6 grupamentos que eu citei agora, galera, eles têm uma probabilidade maior de ser cobrado no vestibular. Então, voltando para a questão, a gente tem aqui um ácido e um álcool. Portanto, nosso gabarito aqui, ele vai ficar na letrinha C, ácido carboxílico e álcool. Questão bem tranquila. Eu proíbo vocês de errar uma questão que fale de grupamento funcional, porque é conhecimento obrigatório, galera. Você não pode chegar lá na prova sem saber, sem conhecer os principais grupamentos orgânicos. Então tem uma questão bem tranquila e vamos ver o que a gente traz na próxima aqui, galera. Já é uma questãozinha a Vera, uma questão que caiu na UERJ no exame de qualificação de 2019. Vamos dar uma lida para a gente ver do que ele está querendo nessa questão. Bom, observe abaixo as fórmulas estruturais e espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquitos. Aí ele botou aqui, ó, citronelol, citronelal, geraniol e limoneno. E a pergunta é a seguinte, galera: considerando essas fórmulas, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a... Galera, isomeria espacial. Quando a gente fala em isomeria, a gente tem a isomeria plana e a isomeria espacial. Isomeria plana é aquela que só de analisar 2 compostos na folha do teu caderno, ou seja, no plano do teu caderno, você já consegue notar que há uma diferença entre as duas substâncias. Lembrando, galera, isomeria plana, você tem 5 tipos: isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, metameria e tautomeria. E você tem ainda 2 casos de isomeria espacial. Qual é o detalhe da isomeria espacial? Você só vai conseguir perceber que há uma diferença se você levar em conta a geometria da molécula. Olha a importância, galera, de você estar ali estudando, se não me engano é Química 3, a questão da geometria espacial, porque ali você vai perceber qual é a forma real de uma molécula e você vai poder analisar se ali cabe algum tipo de isomeria. Então, na isomeria espacial, a gente tem a ótica e a geométrica. Lembrando, isomeria ótica sempre vinculada, condicionada à existência de um carbono quiral. E a isomeria espacial geométrica sempre é condicionada a um eixo de ligação dupla entre 2 carbonos, tendo em cada carbono 2 ligantes diferentes. E é exatamente essa isomeria que ele está buscando nessa questão. Galera, a isomeria geométrica, ela tem, por definição, isso daqui, ó. Você vai ter um eixo de dupla entre carbonos. A gente sabe que o carbono é tetravalente, então cada carboninho aqui ele vai ter 2 ligantes. Para quem está por dentro, e eu sei que vocês estão por dentro da geometria molecular, a gente sabe que cada carbono aqui desse eixo que eu coloquei, ele é um carbono trigonal plano, formando ângulos aqui de 120 graus. Então eu vou ter o ligante 1
o ligante 2, o ligante 3 e o ligante 4. Regra para que eu tenha isomeria geométrica. O ligante 1, galera, ele precisa ser diferente do ligante 2, ao mesmo tempo que o ligante 3 também seja diferente do ligante 4. Então é esta realidade, é esta condição que eu vou procurar nessa questão. Galera, no citronelol, eu tenho um eixo de ligação dupla que está aqui, ó. Então, olha, eu vou traçar aqui um eixo de simetria. Eu tenho ligante 1, ligante 2. O ligante 3 é tudo isso que está aqui, ó. E o ligante 4, galera, é um H que eu não estou vendo, mas que eu coloquei ali na estrutura. Então, galera, pelo fato de no carbono aqui de baixo você verificar que existe metil para o lado esquerdo e metil para o lado direito, você já tem aqui uma igualdade que vai contrariar a condição que eu estou ali procurando. Como eu tenho ligantes iguais presos no mesmo carbono, esse composto não apresenta isomeria geométrica do tipo cis e trans. Não vai apresentar. Então já vou descartar ele. Se eu olhar para a próxima estrutura, que é o citronelal, eu vou verificar que existem duas ligações duplas naquela cadeia. Porém, galera, uma delas está ligada aqui com oxigênio, é uma carbonila. Eu não vou analisar isso daqui, galera. Eu vou analisar essa dupla entre carbonos. E eu vou notar que o mesmo que ocorreu no citronelol vai acontecer no citronelal. Por quê? Porque eu tenho dois metis ligados no mesmo carbono. Logo, eu não tenho isomeria geométrica. Repara, galera. Reparem que essas três primeiras estruturas, elas têm o mesmo grupamento aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Essa estrutura aqui, ela está se repetindo. Ou seja, ele já pegou duas questões que não havia a isomeria e ele já está querendo aqui te levar ao erro. Por quê? Porque se eu analisar essa estrutura aqui, eu vou verificar aqui também não tem a isomeria geométrica. No entanto, eu tenho esta ligação dupla aqui, ó, galera. E quando eu olho para esta ligação dupla, este ligante 1 é um metil, isso tudo aqui é o ligante 2, ou seja, diferente. Quando eu olho para o outro lado, isso aqui está fazendo o papel do ligante 3, e quem seria o ligante 4? Um hidrogênio. Reparem, galera, eu tenho ligantes diferentes em cada carbono que faz a ligação dupla, em cada carbono insaturado. Ou seja, eu tenho aqui, na estrutura do geraniol, eu tenho a possibilidade de ter isomeria espacial geométrica. Tudo bem? Então, por enquanto, galera, esse cara aqui é uma estrutura que permite a isomeria geométrica. Agora falta analisar o limoneno. Eu tenho aqui duas ligações duplas, só que tem uma maldade. Nessa ligação dupla aqui, galera, eu teria aqui o ligante 1, que é o metil, o ligante 2, que é todo esse grupamento. Porém, nesse carboninho aqui, eu tenho hidrogênio para os dois lados, o que define ligantes iguais. Se o ligante é igual, não há isomeria. E aí você tá olhando para a estrutura e tá vendo, Gustavo, tem outro eixo de dupla. No entanto, galera, essa duplinha aqui, ela não deve ser analisada. Por quê? Porque eu tenho uma cadeia fechada nela. Então, essa cadeia fechada, ela não vai permitir para mim a troca de posições, que vai caracterizar o cis e o trans. Portanto, galera, o limoneno, ele também não apresenta a possibilidade de isomeria espacial geométrica. Portanto,
o nosso gabarito aqui vai ficar na letra A. Eu só tenho uma estrutura capaz de realizar, de apresentar, na verdade, os isômeros cis e trans, que seria o geraniol. Então, uma questão bem interessante, comprovando que a isomeria é um assunto que requer um carinho especial, que requer uma atenção, porque a probabilidade dele cair na tua prova é considerável, galera. Então tá aí nossa segunda questão do dia e vamos ver qual é a próxima, galera. Achei que tinha pulado uma. Tá aqui outra questão que caiu no exame de 2019, no entanto, no exame do Enem, galera. E aqui é uma questão que vai abordar a termoquímica. Bom, Gustavo, termoquímica é um assunto importante? Muito importante, galera. Por quê? Porque a abordagem da termoquímica, ela pode ser feita de várias formas. Quando você pega uma questão de termoquímica, ele pode fazer um pedido simples, como interpretar se um processo está absorvendo ou liberando calor, uma questão teórica, como também ele pode pedir para você calcular a variação de entalpia e classificar aquele procedimento, aquele processo. No caso, galera, na hipótese dele pedir para você calcular uma variação de entalpia, existem 4 métodos. A gente tem a possibilidade de calcular o ΔH através de um gráfico. A gente pode calcular o ΔH pelos calores de formação. É óbvio que para você aplicar um método do calor de formação, a questão tem que te fornecer aqueles dados. A gente pode também calcular pela energia de ligação. Aí, no caso, a questão te forneceria os valores de cada ligação. E ele pode também calcular pela lei de Hess. Poxa, o que é a lei de Hess? É quando uma reação ocorre em etapa e você tem as etapas como dados. E aí você vai verificar que o ΔH do processo inteiro é a soma da variação de entalpia de cada etapa. E essa questão aqui, ela vai abordar exatamente a lei de Hess, com uma maldade. Ele vai fazer de tudo para você não perceber que é uma questão de lei de Hess. Por que, Gustavo, que ele vai fazer de tudo? Porque você está no vestibular, meu filho. Quando você está no vestibular, ele não quer que você acerte a questão. Ele quer te levar ao erro. Então vamos dar uma lidinha aqui na questão e vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos, que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ela vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Galera, isso aqui é aquele caso. Quem pratica esporte aqui sabe. Quando você não está bem condicionado e está ali realizando uma atividade que está demandando energia do teu corpo, quem não tem condicionamento físico vai sentir cãibra. O que é a cãibra? Ali é a presença do ácido lático na tua fibra muscular. A Rosária deve falar isso aí direto. Teu professor de biologia deve falar isso direto. E aí, por que ocorre essa cãibra? Pela falta de oxigênio, ou seja, a capacidade aeróbica daquele camarada ela não está adequada, então ele vai sofrer esse efeito. E aí, ele colocou aqui 2 reações, galera. A primeira reação é a combustão da glicose. Lembrando que a glicose é essa formulazinha aqui, ó, C6H12O6, tudo bem, galera? Ela vai oxidar com oxigênio, vai haver aqui uma liberação de gás carbônico e água. E o mais importante,
a variação de entalpia, ela foi fornecida para a gente. Ou seja, a combustão de 1 mol de glicose, ela vai liberar uma energia equivalente a 2.800 kJ. Pô, Gustavo, como é que tu sabe que é liberar? Pelo seguinte, galera. Na teoria, a gente aprendeu que ΔH negativo é liberação de calor, enquanto que ΔH positivo significa que o calor está sendo absorvido. Ou seja, como o ΔH aqui está com o sinal de menos, eu já estou entendendo que aqui está havendo uma liberação de calor. E aqui, galera, na reação número 2, não tem número, né? Na segunda reação, ele colocou a combustão do ácido lático. Lembrando que esse grupamentinho aqui, ó, COOH, nada mais é do que isso daqui, ó, C-O-OH, aquele grupamento lá, né, da primeira questão. Então, dá até para desenhar a molécula do ácido lático aqui, ó. Ele está preso a um CH, esse COH entre parênteses, ele é uma hidroxila, poderia estar para cima ou para baixo, e aqui um CH3. Então ele condensou aquela molécula, né? Quando ele queima na presença de O2, ele também forma gás carbônico e água, e ele também libera uma quantidade de calor, e essa quantidade é de 1.344 kJ. A questão, o detalhe da questão, ela está aqui, ó. Ele diz que quando o cara está com falta de oxigênio, a glicose ela vai se converter em ácido lático. Então reparem, ó, a glicose ela vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Ou seja, ele está falando para a gente que a reação que vai ocorrer é essa daqui, ó. Uma molécula de glicose, 1 mol de glicose, ela vai se transformar em 2 moléculas de ácido lático. Então eu estou escrevendo aqui uma reação que ele deixou no teu imaginário. Ele somente citou no enunciado qual era o procedimento. E ele colocou as 2 equações como dados que a gente vai ter que transformar em etapas para que isso aqui ocorra. E aí, galera, eu vou aplicar a famosa lei de Hess. Procedimento. Como que eu vou fazer isso, Gustavo? Eu vou pegar a minha equação global, que foi a que eu escrevi aqui do lado. Eu tenho como reagente 1 mol de glicose e na primeira reação, eu tenho 1 mol de glicose, também como reagente. Reparem, galera, aqui eu vou verificar o lado que a minha substância se encontra, se ela é reagente ou produto, e eu também vou me ligar na quantidade no balanceamento. Ou seja, eu quero 1 mol de glicose como reagente. Quando eu olho para a primeira reação, eu encontro a glicose também como reagente e na quantidade que eu quero, ou seja, 1 mol. Ou seja, a primeira reação a gente vai ter que manter. Então vou manter a primeira reação. Eu não vou fazer nenhuma alteração nela. Agora, quando eu olhar para a minha próxima substância, que é o ácido lático, que está como produto, eu quero ele como produto e eu quero ele como 2 mols. E eu vou procurar essa estrutura nos dados. Eu encontrei aqui, ó, na segunda reação, galera. O que eu vou fazer? Eu vou inverter. Cara, eu tô com uma presença ilustre aqui, cara. Eu tô com uma presença ilustre aqui no estúdio. Vem cá. Esse cara aqui, pô, esse cara aqui é brabo. Abaixa aqui, ó. Abaixei. Meu amigo. Em pé, entendeu? Meu amigo. E aí, galera? Amigo Juninho
trabalhou comigo na freguesia, hoje tá aqui, ó, diretor de Bento Ribeiro, tirando onda. Show de bola. Coordenando as atividades aqui. Coordenando, tirando onda. Ajudando no que for preciso. Tirando onda. Beijo grande aí, bons estudos. Então vamos lá. Voltando aqui para a questão, galera. Eu tenho aqui o ácido lático. Eu preciso dele como produto e eu preciso dele em 2 mol. Eu encontrei ele nos dados como reagente na quantidade de 1 mol. Ou seja, eu vou ter que operar uma transformação aqui. Eu vou ter que modificar esse dado. Primeiro, eu vou ter que inverter a minha reação. E depois, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, como que a gente vai organizar isso daqui? Ó? Eu vou repetir a primeira reação. Eu posso ignorar aqui o estado físico, tá, galera? Não vai fazer diferença. Aí eu tenho aqui mais 6 de CO2. Ó, só tô repetindo a primeira, tá? Aquela que eu falei que ia manter, eu só tô repetindo. Como eu só tô repetindo ela, o ΔH é o mesmo, tá, galera? Não vai alterar 2.800 kJ liberados. Agora, a segunda reação, eu vou ter que inverter e multiplicar por 2. Ou seja, tudo que era produto vai virar reagente. E cada balanceamento eu vou duplicar, galera. E aí eu vou reescrever essa reação da seguinte forma. 6 de CO2 mais 6 de água, formando 2 moléculas do CH3, CHOH e o grupamento ácido, mais meia dúzia de oxigênio. Galera, o ΔH aqui, tu tem que ficar atento, porque tudo que eu fiz na reação, eu vou ter que fazer no ΔH. Se, no sentido original, esta reação liberava calor, ela agora vai estar absorvendo, ou seja, o meu sinal vai ficar positivo. E como eu dupliquei a reação, o calor liberado, que agora no caso é calor absorvido, ele vai duplicar também. Então, pegando aqui, ó, 1344 e duplicando, eu vou ter 2,688. Galera, vou agora verificar se o somatório dessas duas reações ela vai chegar aonde eu queria. O que eu quero, galera? A transformação da glicose em 2 mol de ácido lático. Vamos lá, tudo que tiver em lados opostos na mesma quantidade, eu posso cortar. Reparem, eu tenho 6 mol de O2 que dá para cortar com 6 mol de O2. Eu tenho aqui 6 mol de água do lado do produto, que eu posso cortar com 6 mol de água do lado do reagente. O mesmo vai acontecer aqui, ó, com gás carbônico. 6 mol como produto e 6 mol como reagente, que eu vou poder eliminar. E o que restou pra gente, galera? Restou que a glicose ela vai se transformar em 2 mol de ácido lático. Como que eu vou calcular este ΔH aqui? É a soma dessas duas etapas, galera. Então, meu ΔH é o ΔH1, que é menos 2,800, mais a etapa 2, que é 2,688. Galera, aqui a gente vai ter um ΔH de menos 112 kJ. Ou seja, ΔH negativo, houve o quê? Houve a liberação. Houve a liberação de quê? De 112 kJ de energia. Ou seja, ele está aqui dizendo que o processo anaeróbio... O que quer dizer anaeróbio, galera? Que ocorre
na ausência de oxigênio. Então reparem, vamos aqui, ó, pensar fora da caixa. Essa reação que eu escrevi aqui, ó, ela vai produzir energia? Vai. Quanto de energia que ela vai liberar? 112 kJ por mol de glicose. Ou seja, a transformação da glicose aqui está liberando uma quantidade pequena de energia, na falta do oxigênio. No entanto, o primeiro dado da questão, ele coloca a glicose também sendo decomposta pela presença do oxigênio, e você vai ver que está liberando muito mais calor. Ou seja, a combustão da glicose no modo aeróbio, ela é muito mais eficiente do que no anaeróbico. Ok, galera? Então, a gente já pode procurar nossa resposta. A gente vai ver aqui, ó, que o processo anaeróbio é menos vantajoso, porque energeticamente eu estou liberando somente 112 kJ por mol de glicose. Então, galera, uma questão bem bacana envolvendo lei de Hess. E ele tentou não deixar você perceber que era uma questão de lei de Hess. Por que que ele tentou fazer isso? Porque ele não descreveu a reação objetiva, a reação global. Ok, galera? Então, uma questão bem legal aí. Caiu no Enem, ou seja, fiquem atentos que o Enem é logo ali na esquina. Vamos passar aqui para a próxima questão. Também é uma questão do Enem. E essa questão aqui, galera, ela vai falar de solubilidade, ela vai trazer para a gente alguns conceitos legais que a gente verificou lá no estudo de ligações químicas. Pô, em que momento, Gustavo, a gente está estudando isso daqui? Naquele momento que você começa a olhar para uma molécula e você começa a analisar se uma molécula é polar ou apolar. E aí tem aquele conhecimento, galera, a solubilidade. Quando dois materiais polares entram em contato, um solubiliza no outro. Ou quando dois materiais apolares entram em contato, um solubiliza no outro. No entanto, se você pega uma substância polar e a outra apolar, são líquidos immiscíveis, eles não se solubilizam. Ok, galera? Então é importante a gente ter essa visão, é importante você perceber que a química ela está presente nos fenômenos do dia a dia que a gente muitas vezes não se dá conta. Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui na questão. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. É aquilo que eu acabei de falar. Polar com polar dissolve. Apolar com apolar também dissolve. Polar com apolar não dissolve. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não dissolve. Ou seja, ele já deu aqui uma deixa, olha, se o açúcar dissolve na água e o óleo não, é porque o açúcar tem uma polaridade e o óleo é o oposto, ok, galera? E ele colocou aqui pra gente as fórmulas. Galera, a água, essa substânciazinha aqui, ó, de geometria angular. E toda substância angular, galera, ela é uma substância polar. Opa, se a água é polar e o açúcar desmancha na água, é porque o açúcar também é polar, ok? E o óleo que não dissolve na água, o que ele é? Ele é apolar. Então, bacana você chegar lá na tua prova com essas definições em dia, atualizadas, ok, galera? Aí vamos lá, para a pergunta, ele botou aqui a fórmula da água e a fórmula do açúcar. E o enunciado da questão já me garantiu que um dissolve o outro, um dissolve no outro. A questão é,
por que ele dissolve? A resposta mais óbvia seria tu falar o seguinte: o açúcar dissolve na água porque ele também é polar. Mas essa alternativa ela não está aqui. Eu não tenho essa opção. Então vou ter que ir um pouquinho mais além. Galera, quando eu olho para a água, ela é polar por quê? Porque existe na água as ligações de hidrogênio. Toda molécula polar que apresenta hidrogênio ligado no O, ou hidrogênio ligado no nitrogênio, ou ligado no flúor, ela vai sofrer um tipo de interação denominada ligação de hidrogênio, que é o tipo de interação mais forte, sempre vinculada quando a molécula tem uma polaridade muito intensa. Então, galera, se eu olhar para a substância do açúcar, eu também vou verificar diversos grupamentos OH, que no caso são grupamentos alcoólicos, né? Grupamentos alcoólicos que também sofrem a interação do tipo ligação de hidrogênio. Ou seja, duas moléculas com o mesmo tipo de interação, de ligação intermolecular. Logo, esta é a razão pela qual um vai solubilizar o outro. Então, procurando aqui nossas alternativas, eu tenho aqui letra D, ligação de hidrogênio. Ok, galera? Então, uma questão bem bacana, e é um conteúdo que vale a pena você estar em dia para fazer a tua provinha. Vamos seguindo adiante. Aqui uma questão do simulado da plataforma SAS e uma questão que vai abordar a questão da ligação química, galera. A gente pegou uma questão agora que abordou forças intermoleculares, que é ali o finalzinho do estudo de ligações químicas, e agora a gente vai ver uma questão que fala da ligação química em si. Estou esperando atualizar aqui a telinha para a gente ler a questão junto. Opa, agora foi. Vamos lá. A análise química da água de uma das lagoas supersalinas localizadas no deserto do Atacama. Pô, deserto do Atacama, galera, vale a pena uma visita lá, hein? Galera que curte aí ver um céu estrelado. É o céu mais bonito do mundo, é visto lá no Atacama. Vale a pena a visita, hein? E lá, para chegar lá, passa no deserto, numa salina. Tem uma salina na Argentina, que é pequenininha, mas tem um salar do Uyuni lá na Bolívia, que também é um lugar maravilhoso. Então, por conta disso, as lagoas que tem lá no Atacama, que é no Chile, elas são super salinas. A concentração salina é muito alta. E aqui, ó, voltando para a questão, tô viajando aqui, cara. Tô viajando literalmente. Então, vamos lá. Nessa lagoa existem íons alumínio. Galera, alumínio mais 3. Lembrando que o alumínio, ele é um metal, galera. Alumínio é um metal. E este metal, ele vai estar ligado a íons sulfato. Galera, sulfato, ele está trabalhando nessa questão, além da ligação química, ele está trabalhando a questão da nomenclatura, que a gente está vendo lá, também, se não me engano, é na Química 1. A questão de nomenclatura, ácido, base, sal e óxido. Então, quando ele me dá uma nomenclatura do tipo sulfato, você tem que perceber que este sulfato, ele é um grupamento que vai estar presente num sal e que derivou de um ácido. Tem umas brincadeirinhas lá que o professor diz, bico de pato, formoso periquito,
que é uma dica para você entender. Galera, aqui eu vou perder um tempinho aqui. Vamos lá, perder um tempinho não, vamos ganhar um tempinho. Toda vez que um ácido ele reage com uma base, o que se forma? Se forma sal e há também uma liberação de molécula de água, ok? Quando a gente trabalha a questão do ácido, a gente sabe que tem dois tipos de ácido. Tem o ácido que não contém hidrogênio, que a gente chama de hidrácido, vou botar aqui embaixo, ó, que é o HX, ele é um hidrácido. E pode ter também o oxiácido, que é quando você tem na fórmula a presença do elemento oxigênio. Então, ó, dois tipos. Eu tenho o hidrácido e eu tenho também o oxiácido. Ambos podem reagir com uma base, que é aquela substância que tem o OH no final, né? E vai formar o sal. O que é o sal, galera? É o resultado de uma dupla troca. Vai haver uma troca iônica. O ácido ele vai romper em cátion e ânion, a base também, e vai haver uma troca aqui, né? Ou seja, o sal ele vai ter o Y, o metal da base, combinando com o ânion do ácido. Opa, perdão, ó. Deixa eu corrigir aqui, que eu me emocionei e botei aqui, ó, um H que não tinha. Corrigido o erro. Vamos lá agora voltar aqui para minha caneta. Tô ficando bom nisso, hein? Foi. E a liberação de água. Galera, isso daqui é um sal que está derivando de um ácido que vai ter uma nomenclatura. A questão aqui é a seguinte, galera. O nome do meu ácido, ele pode ser com a terminação ico ou com a terminação oso. Quando o meu ácido oxigenado ele termina o nome com ico, ao se transformar num sal, ele vai ter a terminação ato. E toda vez que o meu ácido... Opa! Volta! Toda vez que o meu ácido termina com oso, ele vai ter a terminação do tipo ito. Ou seja, se eu tenho um sulfato, é porque um dia ele foi ácido sulfúrico. E o termo sulfúrico, ele está vinculado a uma carga, a um número de oxidação elevado. Elevado para quem? Para o elemento enxofre. Galera, o enxofre, ele é um ametal da família dos calcogênios. Ele está lá na tabela na família 6. Logo, o ico, indicando que a carga dele é alta, quanto vale a carga desse enxofre? Vale 6. Isso aqui é uma forma, eu vou mostrar aqui uma forma de você escrever a fórmula de um ácido a partir do nome dele. Tudo bem? Então, eu sei que este cara aqui, ele é oxigenado. Por quê? Porque todo ácido oxigenado, ele vai ter a terminação ico ou oso. A questão é que a carga do oxigênio é -2. Logo, a gente faz uma inversãozinha aqui e eu vou ter que o grupamento simplificado, ele é o SO3. Vou trazer para cá, ó. Vou trazer isso aqui para cá, para a gente dar sequência, ó. Se eu simplificar S2O6, eu vou ter SO3, que na verdade é um óxido. Galera, é bom que a gente saiba que todo óxido de caráter ácido, ao ser hidratado, ou seja, ao reagir com a água, ele vai formar um oxiácido, cuja fórmula é H2SO4. O que eu fiz aqui? Eu estou juntando. Eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios.
os 3 que já estavam aqui na fórmula, mais o oxigênio que veio da água. Ou seja, este cara aqui, ele é o ácido sulfúrico que vai gerar para mim quem? O íon sulfato. Galera, como o meu ácido ele contém 2 hidrogênios, se eu remover o SO4, ele vai ter carga menos 2. Pô, Gustavo, por que tu tá falando isso? Porque o íon alumínio de carga mais 3, ele vai combinar com o íon sulfato. Aqui é que está a dificuldade da questão. Ele não te falou quem era o íon sulfato. Mas você é um cara diferenciado, você é um cara que está tendo aula no Santa Mônica, cara. Teus professores são os brabos. Então você vai conseguir determinar que o íon sulfato é o SO4, cuja carga é menos 2. E agora a questão está praticamente resolvida, porque você vai pegar aqui, ó, o alumínio mais 3 com o grupo SO4 menos 2. Você vai verificar que para que haja uma interação perfeita, esse 3 aqui, ó, ele vai lá para o grupamento sulfato e esse 2 aqui, ele vem para o alumínio. Ou seja, o sulfato de alumínio, ele tem qual fórmula? Al2SO4 3. A nossa resposta, ela tá onde? Ela tá aqui na letra B, ó. Al2SO4 3. Então, uma pergunta bem interessante, uma pergunta bem técnica, com disfarce de uma questão fácil, mas ela tem ali um grau de complexidade que nem todo mundo vai alcançar. E eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar. Vamos lá, aqui agora uma questão de cinética química, uma questão bacana e uma questão com uma pegada teórica, ok? Vamos lá, caiu na UERJ, 2016, e ele conta o seguinte pra gente. No preparo de pães e bolos, é comum o emprego de fermentos que agem liberando gás carbônico. O gás carbônico, inclusive, que é o responsável pelo crescimento da massa. Um dos principais compostos desse fermento é o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação do calor, de acordo com a seguinte equação química. Então ele botou aqui, né, a decomposição do bicarbonato de sódio por ação do calor, e esse gás carbônico aqui, ó, que sai na forma de gás, ele está querendo escapar, né? Ele sai da massa levantando ela, né? Abrindo caminho. Por isso que o bolo aumenta de tamanho. Aí o cara traz a questão pra gente, ó. Considere o preparo de 2 bolos com as mesmas quantidades de ingredientes e sob as mesmas condições, diferindo apenas na temperatura do forno. O primeiro bolo foi cozido a uma temperatura mais branda, no caso aqui 160 graus, e o outro a 220 graus. Em ambos, todo o fermento foi consumido. Aí ele pergunta o seguinte, galera, ele vai colocar um monte de gráfico e ele vai te questionar qual é o gráfico que mostra a verdade dos fatos na questão da cinética. Galera, é importante a gente aqui considerar que o calor é um dos fatores que interfere na velocidade de reação. A gente aprendeu lá na teoria de cinética que o calor faz com que as reações ocorram mais rapidamente. Tudo bem? Então a gente vai partir desse princípio aqui. E não podemos esquecer que ele fala que os bolos, o bolo A e o bolo B, eles possuem a mesma quantidade de ingredientes, tudo bem? A diferença é que um vai ficar pronto mais rápido do que o outro. E eu já posso até aqui te afirmar qual é o bolo que vai ficar pronto mais rápido. É óbvio que é aquele que está sendo cozinhado na temperatura mais alta. Então repare, uma questão com uma pegada toda teórica. Vamos olhar para as
alternativas. Ele me botou aqui 4 gráficos. Eu vou ter que fazer uma leitura de cada gráfico para entender o que ele está querendo, onde é que ele está querendo chegar. Galera, no primeiro gráfico aqui da letra A, ele está falando aqui o seguinte, olha, eu tenho aqui a massa de gás carbônico liberado no eixo de Y e aqui o tempo de reação no eixo de X. Ele está falando para mim que o bolo que foi cozido a temperatura mais branda, que é a linha azul, né? Tá aqui a legenda, ó. Ele está dizendo que os 2 bolos vão terminar no mesmo tempo. E ele está afirmando que o bolo que foi cozido, né, a 160 graus, ele vai liberar uma quantidade de gás carbônico maior do que a do outro. Galera, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se os bolos têm a mesma quantidade de ingredientes, a quantidade de CO2 liberado tem que ser igual. Ou seja, esse primeiro gráfico aqui, ele está afirmando para mim que a quantidade de CO2 produzida em cada bolo é diferente. Não faz sentido, galera. Não pode ocorrer desta forma. A quantidade de CO2, ela tem que ser o quê? Igual. Ele diz lá na questão que as quantidades eram iguais nos 2 bolos. Tudo bem? Por esta razão, o gráfico B também está ruim. Ou seja, restou para mim o gráfico C e o gráfico D. Reparem. Aqui o gráfico C, ó. A quantidade de CO2 liberada é a mesma. A diferença é que essa linha azul aqui, ó, ele está falando que vai ficar pronto mais rápido do que o outro, ó. Tempo, galera. Esse cara aqui, ó, esse ponto aqui, ele chegou ao fim num intervalo de tempo menor do que o outro. Ou seja, a pegada é essa daqui. A interpretação é essa. A questão é que qual bolo vai ficar pronto primeiro? É o que foi cozido a 160 graus ou a 220? Aqui ele está afirmando, no gráfico C, ele está afirmando que a linha azul, ó, que é a temperatura mais baixa, ficou pronto primeiro. Não pode, galera. O bolo que ficou pronto primeiro, ele foi cozido a uma temperatura maior. Ou seja, olha o gráfico D aqui, ó, mostrando que a linha do 220, ó, ficou pronto primeiro. E o outro bolo aqui, ó, demorou um tempinho a mais para ficar pronto. Nosso gabarito aqui, letra D. Questão teórica, questão muito bacana, galera. Então, galera, nosso tempo aqui chegou no final. A gente trabalhou questões de simulado, questão que vocês têm o acesso lá na plataforma. A gente trabalhou questões que caíram no vestibular. E o objetivo é esse, galera, é mostrar como a química aparece no vestibular. Lembrando, fazendo aquela conexão aqui que você está vendo na sala de aula. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Vou até fazer um pedido aqui, galera. Ainda temos mais 2 até o final do ano. O formato tá legal. Interage aí, galera. Bota um comentário. Quer que mude o formato da aula? Quer que eu fale de um assunto específico? Quer que eu resolva menos questões? Que eu fale mais sobre teoria? Interage aí com a gente, galera. E é isso aí. Uma boa semana para vocês. Sucesso no vestibular. Tamo junto, galera. Abraço.